Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao podcast da Salcio, o SalcioCast. Meu nome é Daltro Coutinho, sou estrategista de marcas e hoje nós estamos aqui com o Thiago Tavares, da TechHelp. Prazer. Muito obrigado por ter vindo, Thiago. Um prazer recebê-lo aqui, não é um prazer te conhecer, porque a gente já se conhece tem um bom tempo. Exatamente. Né? Cara, se apresenta aí para quem não te conhece. Beleza. E fala rapidinho, um pouquinho quem você é, o que você faz, de onde você vem. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Sou o Thiago, sou o CEO do Grupo TechHelp. Nós somos uma empresa que tem atualmente agora, né, em 2026, 21 anos completos. Desde 2005 a gente está no mercado de suporte técnico, infraestrutura de TI e agora nos últimos 8 anos trabalhando fortemente em cibersegurança. Tá, você falou rapidinho um pouquinho do que a TechHelp faz, mas tem mais coisa, né? Tem. Pegar cada um dos serviços... Pegar cada uma das empresas do grupo é bem abrangente. São quantas empresas no grupo 4 hoje? empresas hoje. 4 empresas. Conta um pouquinho sobre cada um desses braços, o que cada um deles faz. TechHelp Solutions trabalha com a parte de cibersegurança e prestação de serviços na área de TI para as empresas, né, B2B. TechHelp Place é uma loja virtual de peças e equipamentos. Legal. TechHelp Aluga, onde nós fazemos locação de computadores, notebooks, servidores, impressoras, servidores em nuvem. E a TechHelp Connect, que é a parte de telefonia em nuvem, né? PABX em nuvem, telecom e projetos de redes também como um todo. Legal, bacana. E, cara, você falou, são 21 anos de história. É Sim. Tempo pra caramba. Pra caramba. Como é que você começou, cara? De onde que veio a ideia de criar uma empresa de tecnologia? Por qual dos braços a TechHelp começou? Imagino que tenha começado de um deles e depois ampliado. Sim. Como é que foi esse processo ao longo desses 21 anos? Cara, começamos em 2005, quando eu fiz 18 anos. Eu fiz 18 anos e abri a empresa no mesmo dia. Dei entrada na junta comercial com 18 anos, porque você só podia, acho que ainda você só pode abrir depois de maioridade, né? Acho que sim. Um CNPJ. E tudo aconteceu porque eu comecei a trabalhar e estagiar, enquanto eu estava no ensino médio, em empresas de informática. Que hoje a gente não vê tanto, porque meio que morreu as lojas de informática, né? Onde você levava o computador, onde você comprava os computadores. E nas duas lojas eu fui, por falta de outras palavras, coagido a enganar um cliente. Tá. Então naquela época não se tinha muito conhecimento, né, sobre informática, não era tão difundido como hoje. Então se você falasse que a memória queimou, você acreditava e trocava a memória. Né? Se você falasse que a rebimboca da parafuseta deu problema, você não entendia, você falava, beleza, troca. Né? E 2 clientes que estavam na loja, que deixaram o computador lá para consertar, não tinha um determinado problema que foi colocado na ordem de serviço para ganhar mais do cliente. E aí, como não concordo com esse tipo de prática, eu saí. E aí aconteceu isso a primeira, eu fui para uma outra, aconteceu de novo nessa outra, eu falei assim, não, chega, não vou trabalhar mais nesse tipo de mercado, vou montar um mercado honesto. Né, vou mostrar para as outras empresas de TI que dá para você ganhar dinheiro com TI sendo honesto e mostrar também para o mercado, para o público que dá para ser honesto trabalhando com TI. E aí eu comecei pela TechHelp Solutions, hoje TechHelp Solutions, na época TechHelp Soluções de Informática. E aí a gente teve um processo de mudança, de rebranding, de mudança de marca aí para também o ano passado, quando completou 20 anos, 2 décadas, a gente fez o rebrand da marca. Legal. E, cara, em 20 anos você deve ter passado por bastante coisa, né? A gente tá em 2026, você começou em 2006, 2005. 2005. Cara, você passou por crise, você passou por mudança de tecnologia pra caramba. Falando dessas mudanças, qual que você acha que te impactou mais? Olha, eu acho que não só para mim, mas como o mundo como um todo, foi a pandemia, né? De certa forma, do lado pessoal foi muito ruim, porque perdi amigos e etc. Mas do lado empresarial foi muito bom, porque todo mundo que não tinha a visão de informática como centro, digamos assim, da empresa, de tecnologia da empresa, teve que começar a pensar. Então, só para você ter uma noção, eu comecei o ano de 2020 com 4 funcionários. Eu terminei o ano de 2020 com 11 funcionários. Então, a gente cresceu demais nesse período de pandemia, né? A gente teve que migrar. Eu lembro que quando fechou tudo lá em março,
eu tive que migrar, eu e minha equipe, a gente migrou mais de 780 pessoas para home office. Só que as empresas não estavam minimamente preparadas para isso. Então a gente teve que preparar infraestrutura virtual, servidor em nuvem, tudo, para mandar essas pessoas para home office. Né? Claramente só os administrativos. A planta Fabril não conseguiu migrar, mas a gente participou do processo de reestruturação de muitas empresas, de mais de 50 empresas na época. Então eu acho que de todos esses 21 anos da TechHelp hoje, o maior impacto que eu tive foi a pandemia. Tanto para o lado positivo de crescimento, quanto para o lado de evolução como empresa também. Porque aí a gente passou a mostrar para o nosso cliente que cibersegurança, que TI propriamente dita, que infraestrutura você tem que ter, porque você não sabe o que pode acontecer no dia seguinte. Acaba sendo um alerta inevitável. Fala, cara, qualquer coisa pode acontecer. E se você não tiver a estrutura, você não vai conseguir trabalhar. Exatamente. Né? Eu vou querer aprofundar nisso, mas antes da gente aprofundar nesse tema específico, eu quero saber mais dessa história da migração do home office. Cara, você escreveu o livro. Escrevi. Conta pra gente um pouco. Né? Eu sou um bandista, então eu escrevi 3 livros até hoje, né, sobre a minha religião. Escrevi um romance também e estou escrevendo o 4º livro sobre religião também. Então, nos momentos vagos, que são poucos, mas eu acabo preenchendo como escritor. Cara, e aí eu vou te fazer uma pergunta especificamente sobre isso, porque assim, eu já tentei. Tá. Eu tenho planos de fazer um livro, mas como que é a sensação de escrever um livro? Eu sei que você falou, são 2 livros de religião até agora, um romance e está escrevendo o 3º de religião. Isso. São tipos de escrita, imagino, bem diferentes. Sim. Mas como que é para você esse processo de escrita? Você tem uma ideia e você vai desenvolvendo ela ao longo da escrita? Como é que funciona? Porque aí é uma curiosidade minha. Eu nem sei se as pessoas que estão assistindo se importam. Cara, é assim... tem um ditado que diz que a gente tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Alguma coisa do gênero, né? Quando eu terminei de escrever o romance, teve uma colega minha lá de Campinas que falou, a gente precisa lançar. Eu, lançar? Por quê? Eu só escrevi um livro. Ela, como assim você só escreveu um livro? Eu falei, na minha cabeça eu só escrevi um livro. Eu coloquei no papel ideias que iam vindo. Então o romance do livro religioso é totalmente diferente. O romance você extrapola a imaginação. No religioso não. Ele é o que a teologia diz, o que a doutrina diz e o que existe já há muito tempo. Mas no romance você viaja. Então você pega ganchos, você pega coisas da sociedade. O livro tem a ver uma parte comigo, porque eu fui evangélico durante 15 anos, então conta um pouco dessa minha... Não é um livro, não é uma autobiografia, mas eu usei a minha experiência dentro da religião cristã para contar partes do livro. Então você vai pegando experiência que você sabe de outras pessoas, e aí você vai colocando, né? E aí você manda... Foi todo independente, né? Eu não tive vínculo com nenhuma editora, nem nada, então eu escrevi um esboço, dei para 2 amigos lerem e eles falaram assim, cara, maravilhoso, você pode lançar. Eu, tá, então vamos lançar. Você fez como para lançar? Você foi atrás de editora, você entrou lá na Amazon, porque hoje eu sei que tem essa opção, né? Você pode botar lá na Amazon, imprime por demanda e tal. Isso. Eu achei uma gráfica por demanda na internet. Legal. E comecei por ali, entendeu? Comecei por ali, fiz... aí eu imprimi, acho que 10 livros com eles, para distribuir para família, amigos mais próximos ali, né? Só para ter o exemplar físico. Transformei ele em e-book para o Kindle e deixei na Amazon. E aí, quando essa minha amiga de Campinas falou, você tem que fazer o lançamento do livro, aí eu contratei uma gráfica também lá de Campinas para fazer a impressão de 50 exemplares. E aí eu fiz um lançamento num café lá de Campinas, em Barão Geraldo. E aí chamei a galera toda, né? Todo mundo que eu conhecia pelo network lá de Campinas, amigos, parceiros e tal. E a gente fez o lançamento dentro desse café. Sold out? Vendeu os 50? Vendeu 50 no lançamento. E ainda tá à venda o livro? Tá à venda. Eu tenho alguns exemplares que eu mandei imprimir de novo para ter ali, né?
para alguém, caso alguém precise, alguém queira físico, a pronta entrega, e continua nas plataformas, na Amazon, nessa Wiclap aí. E como que é o nome do livro? O Romance é Entre a Cruz e o Amor, e os outros 3 é um livro sobre a entidade Exu, um de introdução à Umbanda para pessoas que nunca tiveram conhecimento, mas têm curiosidade de saber como funciona a Umbanda. Então, esse livro é bem autoexplicativo, conta um pouco da história, mas não se aprofunda muito, porque a gente está falando mais de 200, 300 anos de religião. E um outro foi sobre Pretos Velhos, né, que é outra entidade também da linha de Umbanda. Esse é o que você está escrevendo? Não, agora eu estou escrevendo um sobre Pombagira e o empoderamento feminino. Ah, pô, bacana, muito legal, cara. Bom, voltando ao tema Tech Help, porque eu acho que é por isso que a gente veio, é isso que a gente veio falar, mas eu acho super bacana, cara, essa sua abertura para falar da tua religião, eu acho muito legal, e particularmente, assim, não me interesso por religião nenhuma, mas eu sempre me interesso pelo que interessa as pessoas. Sim. Isso é uma coisa que faz parte, né? Mas, cara, você falou que você migrou, começou a contar a história que você migrou ali 780 pessoas do presencial para o home office. Isso. Cara, como que foi esse processo? Porque assim, legal, o que eu imagino aqui na minha ignorância? Você tem ali, a empresa tem os computadores, tem rede, tem isso, tem aquilo, beleza, não tem nada na nuvem. Mas cara, você também tem que adaptar o computador da pessoa lá na casa dela. Como é que você faz isso? Para ela ter uma internet segura na casa dela, para ela não usar o Wi-Fi da Speed lá na época? Na época era bem Speed mesmo. Cara, é assim, a gente não tem como, não que não tenha como, não é viável a gente criar toda uma barreira, uma proteção na internet da pessoa, porque quando a gente cria barreiras, você limita. E aí, como a internet é dela como pessoa física, e aí quem usa é ela, o esposo, ou a mulher, ou os filhos, e etc., você não pode colocar bloqueios. Então a gente se prepara bloqueando o lado que ela vai acessar. Entendi. Então aqui eu tô livre, mas aqui eu tenho regras rígidas, né, do lado do servidor. Então imagina, sem brincadeira, eu e mais 4 pessoas, a gente almoçava na frente do computador, a gente praticamente dormia 4 horas por dia, porque era em turnos e migrando. Então assim, o cliente tinha lá o servidor dele físico na empresa dele. Beleza. A gente tinha que levar tudo isso para a nuvem, ou colocar equipamentos tipo Firewall e criar VPNs dentro da empresa dele para que as pessoas pudessem acessar de fora. Então, era um técnico de campo indo nos clientes preparar o servidor para acesso remoto, e aí entra aquela coisa, porque na época era muito caro você ter um servidor em nuvem, um servidor propriamente dito em nuvem. A própria pandemia acabou mudando isso. Acabou mudando isso, então caiu bastante hoje. Para você ter uma noção, na época nós estávamos falando de servidor em nuvem básico a R$3.500, R$4.000 mês de mensalidade. Hoje, R$750, R$800. O mesmo servidor. Né? E aí o brasileiro, como bom brasileiro, ele sempre dá um jeitinho. Aí o que ele começou a ver? Eu tenho o OneDrive, eu tenho o Google Drive, vou jogar tudo no OneDrive e Google Drive, dou acesso para os meus funcionários e eu tenho um servidor em nuvem. Em primeiro momento, funcionou. Resolve um incêndio. Resolve um incêndio. Porém, essas plataformas, elas não são servidores em nuvem. Essas plataformas são plataformas de colaboração online. Ou seja, elas surgiram para suprir uma demanda de e-mail que não cabia mais anexo. Então, os e-mails ali têm uns limites, alguns e-mails 50 mega por anexo, alguns mais padrões, 25. Eu tenho que mandar, por exemplo, você tem que me mandar uma arte final do rebrand da minha marca. Cara, fica muito, muito maior do que 25 megas. Você não conseguia mandar para mim por e-mail. O que as pessoas faziam? Compactavam, chegava lá do outro lado, passava pelo e-mail, mas chegava do outro lado, você compactou tanto que a descompactação destruía a qualidade da imagem. A Microsoft e a Google foram lá e desenvolveram essas plataformas. Então você coloca o arquivo nessa plataforma, manda o link para o seu cliente, ele vai lá, baixa no computador dele e tá ótimo. Armazenamento e compartilhamento de arquivos, exato. Basicamente. Só que essas plataformas, elas têm, além de ter uma preocupação bem simples com a segurança, porque é sua responsabilidade. É você que cria o usuário, você que dá o acesso, você que compartilha, então você é responsável pela segurança. Ela é responsável por fornecer o serviço, e o serviço estar funcionando 24/7.
quem configura, quem faz toda a parte de funcionabilidade é você. E aí a gente percebeu que é o seguinte, tem 2 tipos de permissões. Permissão somente escrita, somente leitura, ou permissão total. O que a gente faz no computador padrão, que você pode editar ou pode visualizar, mas não pode apagar, você não consegue muito fazer isso nas plataformas. Pelo menos não conseguia naquela época. Sim. Né? E aí a gente percebeu que todo mundo, quem fez por conta própria, todo mundo tinha acesso a todo mundo. Então era algo assim, o financeiro, o pessoal do comercial acessava, o comercial, o pessoal do administrativo acessava, e aí ficou aquela coisa. Então aí eles começaram a se preocupar com infraestrutura. Então num primeiro momento, muitas empresas foram usar essas plataformas de colaboração online e muitas tinham capital para investir. Então a gente foi lá, comprou na AWS mesmo um servidor urgente, pagou a primeira mensalidade, faz funcionar, sobe tudo do servidor físico para a nuvem e bota todo mundo trabalhar. Né? Então isso levou aí 1 semana, 2 semanas para deixar tudo redondo. Mas a migração para eles poderem voltar pelo menos a continuar um trabalho, seja administrativo, financeiro, comercial, em 3 dias estava 780 pessoas migradas. Isso de várias empresas diferentes ou você está falando de uma empresa só? Não, 50 empresas diferentes. Caraca. Foram. E aí era assim, eu lembro que na época eu falei, se eu não ficar louco agora, eu não fico nunca mais. Porque eu estava fazendo a sua empresa, ao mesmo tempo tinha um outro cliente desesperado porque ele precisava fazer. Eu falo, calma, você está na fila. A gente vai fazer. Mas leva tempo. Né? Eu tenho que montar a infraestrutura e testar primeiro. Não é simplesmente jogar o arquivo lá e falar, tá funcionando. Não. Porque do mesmo jeito que tá funcionando para você, tá funcionando para o hacker, tá funcionando para outras pessoas em outros lugares do planeta. Então a gente tem que se preocupar muito com a parte de segurança e controle de acesso desses arquivos. Porque aí foram segredos industriais, segredos financeiros, né, de empresas que podiam simplesmente quebrar se um dado desse vazasse. Você chegou a ver algum caso que isso aconteceu? Não de cliente meu, mas que não. de muitas empresas. Depois, inclusive, a LGPD é uma lei que ela foi feita em 2018, mas só depois da pandemia ela foi realmente aplicada. E ela se preocupa muito com a proteção de dados de pessoas físicas, sim, mas na verdade ela vem para trazer uma regra geral do que é a importância da cibersegurança. O que eu faço desde 2005, que é controle de acesso, compartilhamento de arquivos e cibersegurança, a LGPD veio para regulamentar, digamos assim, essa parte das empresas. Mas teve muita empresa que colocou no Google e vazou senha, porque o Google ele é baseado no usuário e senha do e-mail da conta que você cria. Sim. Naquela época, as pessoas não se preocupavam em criar senhas fortes, com arroba, exclamação, 12, 13 caracteres. 1, 2, 3 mudar era a regra, né? Mudar com M maiúsculo, arroba 1, 2, 3. Nossa, ou a senha era password. Né? O que eu pegava disso, cara, sem contar o pessoal que troca a senha e coloca num post-it do monitor. Eu chego nas empresas e eu fico louco quando eu vejo isso. Eu falo, viu, segurança zero, né? A mesma coisa que você tem um cadeado de papel no seu portão. A sua segurança e a senha, ela tá lá, escrita num post-it. No monitor. Então qualquer um que chegar na frente do computador consegue liberar o computador com a sua senha. Mas tá tudo certo. Então eu vi... E recentemente a gente começou a ver muito mais ataques hackers. Empresas como a Avon foram invadidas e ficaram paradas dias até conseguirem recuperar. Um cliente meu de Cajamar, ele usava um data center de Campinas. O data center foi invadido. Nossa. E aí eles perderam todo o banco de dados do TOTOS. Meu Deus. O data center conseguiu recuperar um banco de dados de 6 meses. Então imagina a empresa ter que refazer tudo dos últimos 6 meses. Né? Graças a Deus não era a gente que cuidava dessa parte, mas porque era a responsabilidade do data center. Mas foi um retrabalho muito grande para fazer as coisas voltarem. E aí você não pode parar a empresa. Então a empresa tem que continuar, mas você tem um gap de 6 meses. Então, enquanto tinha gente trabalhando para refazer os últimos 6 meses, tinha gente trabalhando na empresa porque a empresa estava faturando, a indústria estava funcionando. Tinha que continuar funcionando. Tinha que continuar. Né? Então, isso pegou muito na hora de fazer fechamento anual. Né? Contabilmente, fiscalmente, isso pegou muito, porque você vai fechar o ano ali e não tinha dados ainda. Né? Então, foi muito difícil. Então, assim, hoje é o que eu falo.
Não existe ataque hacker direcionado. A não ser que você faça alguma coisa e pegue no pé de algum cara do Anonymous, por exemplo, né, que eles vão... A comunidade hacker vai contra você, mas os hackers eles jogam os ataques na rede. Em quem pegar, pegou. Se você estiver desprotegido, vai pegar em você. Imagina um vírus que está circulando no ar. Se você tiver com imunidade baixa, vai pegar em você. É a mesma coisa os ataques. Eles não são direcionados na maioria das vezes, né? A maioria das vezes é um ataque que está rolando na rede, um vírus, um ransomware, alguma coisa assim. E aí calhou de você ser o azarado de estar desprotegido e o vírus chegar em você e pegar. Te achou. Porque a rede de computadores é uma rede mundial. Tá todo mundo conectado numa rede só. Sim. Então eles têm essa vulnerabilidade, vai pegar. Então o que eu falo para todo mundo, e aí para quem estiver assistindo aqui o episódio do podcast, antivírus, não confie somente naquele antivírus que vem com o seu Windows, porque não adianta. Não adianta. Né? Tenha um antivírus profissional, tenha backup. A única forma de você se recuperar de um ataque hacker é com backup atualizado. Porque senão você vai ter que pagar ou para descriptografar, ou para recuperar, ou até mesmo algumas empresas pagam o resgate dos dados com o hacker, né? Que eu não recomendo porque você está negociando com um criminoso. Aí você paga, não, é 10 mil para eu te devolver os dados. Você paga os 10 mil e fala, agora eu quero 20. Você vai fazer o quê? Você vai falar, mas não foi isso que a gente combinou? Não tinha combinado roubar os dados também, né? Então, exatamente. Então, assim, backup é essencial, antivírus é essencial e atualização do sistema operacional todos os dias. Apareceu ali que tem uma atualização do sistema operacional, independente se for Mac, Linux ou Windows, faça atualização. Fazendo essas 3 coisas, você já está mais protegido que 90% da população. Porque aí ninguém faz. Muito bom, muito bom. É bom saber disso. Eu deixo tudo atualizadinho. Isso pelo menos atualizado tá. Não, atualização é o mínimo do essencial. Perfeito. E, cara, você falou que teve um episódio, numa das conversas que a gente teve, que teve um episódio que você realmente percebeu e provou para si mesmo o papel real do TI dentro de uma empresa. Sim. Porque, assim, eu, por exemplo, eu sou uma empresa de uma estrutura pequena, cara. A gente tem 3 pessoas, são 3 computadores, são 3 Macs. Eu não me vejo recebendo um ataque hacker. Eu não me vejo tendo a necessidade de ter uma empresa de TI, por exemplo. Qual foi esse momento que você... O que você entende que é esse momento de virada e fala, não, todo mundo deveria ter? Ou é positivo para todo mundo, é benéfico para todo mundo? É positivo e benéfico para todo mundo e principalmente para quem está crescendo ou com vontade e com desejo de crescer, porque você já cresce estruturado. Dalton, hoje você não emite uma nota fiscal sem usar a internet. Você não faz praticamente nada se você não tiver uma infraestrutura de internet. Nem que seja o seu celular conectado no 4G, no 5G, você está usando uma infraestrutura de rede. Você está usando uma infraestrutura de informática para gerar uma nota, para entrar num CRM, para fazer um pedido no ERP. Você está usando uma infraestrutura. Só que o que as pessoas pensam? Exatamente como você falou. Eu sou pequeno, não tenho nada para ser roubado, por que eu vou me preocupar com isso? O problema é como eu falei agora há pouco. O hacker não está falando assim, a Salcio tem só 3 computadores, deixa eu tentar roubar alguma coisa dela. Não, está na rede, você está conectado na rede. As operadoras de internet, elas não estão preocupadas que o modem dela seja inviolável. Elas estão preocupadas em fornecer o que elas são, o core business dela, é o link de internet. Então o modem, ele tem uma proteção básica de firewall, que é quebrada em 2 minutos por um hacker. Então cabe a você ter na sua empresa as barreiras necessárias para atrasar a invasão. A gente tem casos de NASA foi invadida, Pentágono foi invadido, governo americano foi invadido. Não existe firewall perfeito, não existe firewall impenetrável. O que a gente faz é colocar cada vez mais barreiras para atrasar o hacker de entrar, e quando ele ultrapassar a primeira barreira, a gente monitora isso e vai ser avisado. Aí a gente vai atacar, aí a gente vai contra-atacar. Então é ele tentando entrar e a gente colocando mais barreira, mais porta, mais porta, mais porta. Até uma hora que ele vai falar assim, porra, não compensa continuar aqui, deixa eu ir para outro que tá mais fácil. É isso, esse é o grande
produto de uma empresa de cibersegurança. É impedir o vazamento de dados, ou seja, impedir os dados de saírem da empresa para fora e impedir gente de entrar e acessar os dados de dentro. Mas que é inviolável não existe. Você pode falar de qualquer firewall do mundo, Palo Alto, Fortinet, não existe firewall impenetrável. Existe o firewall que vai impedir de certas coisas acontecerem, mas aí sempre vão achar uma brecha no próprio firewall. Vai ser difícil de passar, basicamente. Vai. Mais ou menos difícil, mas exato. Imagina que a porta de aço é mais grossa. Entendeu? Uhum. Vai demorar mais para o cara conseguir abrir aquela porta e quebrar aquela barreira. Mas se ele tiver decidido, ele vai entrar. Perfeito. E, bom, você já deve ter visto isso acontecer, por isso que eu vou te perguntar a respeito. Você fala que cibersegurança é para o pequeno e para o gigante. Sim. Não é só coisa de multinacional, que é a tendência que não só o brasileiro, acho que todo mundo deve imaginar, mesmo um cara americano numa empresinha, numa serralheria que usa a internet para tirar pedido, o cara não imagina que ele precisa se preocupar com isso em geral. Qual que é o risco de uma empresa pequena? Porque você deu o exemplo, inclusive, da Salcio. Olha lá, com 3 computadores, a chance de eu receber um ataque hacker ela é muito pequena, mas pode acontecer, eu estou desprotegido. Nesse cenário, você já deve ter visto isso acontecer. O que acontece? O que esse ataque hacker traz como consequência? Tá. É assim, o brasileiro ele tem uma cultura de apaga incêndio. Essa é uma grande realidade do nosso país. Sim. Ele vai se preocupar quando acontece. Ele não se preocupa na prevenção. Sim. Né? Então, lá fora já é diferente. Lá fora, mesmo as pequenas empresas já têm uma visão de prevenção ao invés da correção. Né? Não que seja geral, mas a maioria sim. O que acontece? Você tem, por exemplo, eu vou pegar a Salcio como exemplo. Pode pegar, fica à vontade. Você gera muitos documentos sim. dos seus clientes. Certo? Sim. Então vamos supor que eu vou pegar e eu vou fazer o rebranding da TechHelp com a Salcio para os próximos 10 anos. Tá? Assim espera. Você vai gerar... Calma. Tá. Vai acontecer. Você vai gerar documentos estratégicos, você vai gerar provavelmente documentos de imagem que vão ter ali código de cores, fontes que vão ser utilizadas, toda a estrutura da marca. E você vai ter todo um trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, tudo aquilo que você faz e você coloca num documento, seja ele Word, PowerPoint, o que quer que seja. Vai estar em alguma coisa. Vai estar em alguma coisa. Eu invadi o seu computador. Eu vi que você tem aquilo lá. O que eu posso fazer? Primeiro, eu posso entrar em contato com o seu cliente falando. Invadi o computador deles. Estou com todos os seus acessos, todas as suas características de marca estão nos meus poderes agora. Eu quero 100 mil para não vazar isso para o seu concorrente. Eu quero $500 mil para não expor isso na internet que a sua marca foi invadida. Porque depois de acontecido, Daltro, aí, para você recuperar a imagem, é mais difícil. Sim, não, isso com certeza. Então, assim... E aí a gente não está falando só de custo financeiro, eu estou falando de custo de imagem. Né? A sua marca está sendo vinculada como uma marca que vazou informações, como teve aquela empresa que protege o nome do consumidor, sabe? Que vazou milhões de CPFs. Sim, sim. O que vazou nesse grande vazamento de dados? O seu CPF, o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, todas as informações que essa empresa tinha sobre você. E aí você gera isso, aqueles bancos de dados de empresas que vai ficar o povo te ligando, né? Você pode ter pessoas criando CPFs falsos com os seus dados, criando contas laranjas em bancos, né? Hoje com assinatura digital, essas coisas, o cara intercepta o e-mail que foi para o seu e-mail ou coloca lá no cadastro o e-mail dele, mas o seu CPF, os seus dados. Então, assim... Isso é inimaginável a quantidade de coisas que dá para fazer com essas informações. Então, falando assim, o que acontece? Pode acontecer isso. Pode acontecer de fazer uma engenharia social e tentar te coagir a pagar um valor para não ser exposto,
Ou eu posso pegar, por exemplo, eu fiz lá com você e eu estou lançando um novo produto e você está fazendo toda a marca desse produto novo, que é um produto revolucionário, um software revolucionário que eu vou lançar. E aí é vazado isso para o meu concorrente vai lá, pega toda a informação e lança antes. Então é nesse nível que a gente está falando. Pode acontecer de só ser um carinha brincando de hacker ali e fala assim, consegui invadir, hein? Me dá R$100 aí porque eu te mostro qual que é a falha de segurança. Como pode ser grandes grupos hackers fazendo, sabe-se lá o que com esses dados. Entendi. No final das contas, então, tá todo mundo meio que no risco. Sim. Desde que não... Aliás, até se você estiver preparado, no risco você tá. No risco você tá. E trazendo aqui, inclusive, para o meu contexto, é uma forma de você proteger a reputação da tua marca, que é o que você tem de mais forte. Exato. Né? O que a gente tem de maior valor intangível. Né? Quando a gente fala de empresa, você se proteger de um ataque, você está protegendo o seu cliente e a sua reputação. Exato. Você não está só protegendo um ativo tangível ali, os dados e tal. Você está protegendo muito mais coisa. Porque pensando assim, hoje, se alguém roubar o seu computador, você pegou seu MacBook, tá indo para algum cliente, alguém te aborda e te assalta. Uhum. O notebook você compra outro. Sim. E os dados? Tudo bem, você deve ter tudo na Apple, lá na cloud da Apple, e você vai comprar um novo Mac, vai digitar seu login e senha, ele vai baixar tudo. No dia seguinte ele tá resolvido. Beleza, né? Mas tem muita empresa que não tem isso, ou que não tem tudo na nuvem. Tem muita empresa que não usa Mac. Tem muita empresa, 95%, se eu não me engano, é Windows, né? E o Windows não tem essa performance automática de nuvem, né? Ou você tem que contratar a parte, que é o SharePoint da Microsoft. Uhum. Então, hoje, você foi lá, roubou o computador, você resolve isso em, sei lá, um dia. Foi lá na loja, comprou outro, ou pegou o seu antigo que você tinha mantido em casa. O bem físico é rápido de resolver. Você tem seguro, a empresa de seguro vai lá, vai te reembolsar, você vai comprar outro. Sim. Essa parte é mais fácil de resolver. O problema que eu falo é com os dados. Porque tem muita gente que ainda tem notebook, que carrega para cima e para baixo, e não tem minimamente um usuário e senha no computador. Você ligou o computador, ele já entra lá na área de trabalho, com todos os arquivos liberados, você dá 2 cliques e abre qualquer coisa, porque as pessoas nem senha colocam. É o meu notebook, né? O que a pessoa pensa é isso, né? Exato. É meu notebook, eu não quero ficar digitando senha, lembrando mais uma senha, tem senha de banco, senha de internet, senha de não sei o que lá. Não quero uma senha aqui no notebook. E ele não coloca minimamente a senha. Abriu o notebook, ligou, terminou de carregar o sistema operacional, entrou na área de trabalho. Tá tudo ali. Então é esse o ponto. E aí, dependendo do tipo de dados, por exemplo, vamos falar aqui de empresas BPOs financeiros. Quantos dados financeiros de quantas empresas diferentes você tem naquele computador? É uma loucura, né? Entendeu? Então é esse o ponto que as empresas não se preocupam, porque elas acham, e realmente o brasileiro pensa, nunca vai acontecer comigo. Eu sou uma empresa pequena, Não tenho nada para roubar, se o cara me roubar não vai acontecer nada, porque, beleza, o meu tá tudo na nuvem. Beleza, tá tudo na nuvem. Mas lembra que ele tá com o seu computador e o seu computador tinha acesso à sua nuvem. E no caso do BPO financeiro, mesmo que a senha dele não faça uma transação, não dê o último detalhe, tem todos os dados ali do cliente, nota fiscal emitida, nota fiscal recebida, tem todo aquele risco que a gente estava falando de dados, ele tá ali. Né? Exato. E se é uma empresa que trabalha B2B, ok. Se o cliente desse BPO for uma empresa B2B, como nós, tá? A LGPD, ela é Lei Geral de Proteção de Dados, mas é muito focada nos dados pessoais de pessoas físicas. Mas se você é uma empresa que trabalha para pessoas físicas e você tem dados dessas pessoas físicas acessíveis pelo seu computador que foi roubado, a NPD não vai querer saber se o seu computador foi roubado ou não. Ela vai querer saber que você vazou a informação, porque saiu do seu computador. E ela não vai vir em cima do BPO, ela vai vir em cima da empresa que contratou o BPO. Porque quem vazou, quem é detentora dos dados é a empresa, não o BPO. O BPO manipula esses dados, ele usa os dados para gerar uma nota fiscal, para gerar uma cobrança de boleto, enfim. Sim. Mas quem é a detentora dos dados?
É a empresa que vende para o cliente final. Então, se vazar informação, não é o BPO que vai ser condenado, vai ser a empresa que tem os dados. Sim, até porque no final das contas, é o que você falou, quem é dono dos dados é a empresa. Quem é responsável pelos dados é a empresa. É a empresa. Quando eu passo os meus dados para uma empresa, ela que é responsável por todos eles. Então é isso que faz sentido. Cara, legal, muito bacana, muito bacana. Eu não fazia a menor ideia disso. Na real, esse nem acho ponto. tão legal assim, porque... Esse é o ponto, ninguém faz a menor ideia disso. Traz até alguns riscos que eu não imaginava. Mas eu acho que tem um ponto bem bacana que, assim, cara, você proteger os seus dados não é você só proteger os dados, você está protegendo muito mais coisa. E aí, cara, pensando em futuro da TechHelp, olhando para o futuro, como é que você imagina o futuro da TechHelp nos próximos 5, 10 anos? Eu acredito que nós estamos caminhando para ser cada vez mais uma empresa voltada à cibersegurança. A nossa parte de suporte nunca vai morrer. Né? O nosso suporte técnico, o helpdesk nunca vai morrer, porque esse é a base da TechHelp, que foi como eu comecei lá em 2005. Isso nunca vai morrer. Mas, com o advento da nuvem e a nuvem ficar cada vez mais baratas, a tendência de que você não precise mais ficar se preocupando em consertar computador é cada vez maior. Porque sim, é verdade. Os computadores vão ficar cada vez mais descartáveis. Você pode alugar os computadores comigo. Então, deu problema, você liga para mim, eu troco o notebook para você, o computador para você. Então, você não tem nem que se preocupar com isso. E você digitou o seu login e senha, você entra no site lá, entrou no seu RP, entrou no seu CRM, entrou em tudo, pronto. Seus dados estão ali. Então, eu acredito que essa parte de suporte vai diminuir bastante. Mas, em contrapartida, é o que eu falo, inclusive, para os meus colaboradores. Vocês precisam se especializar cada vez mais na área de cibersegurança. Porque hoje, com o boom da inteligência artificial, engana-se quem acha que só as pessoas de bem usam inteligência artificial. Hacker também usa inteligência artificial. Com certeza. Bandido, falando português claro, também usa inteligência artificial. Os ataques estão cada vez mais sofisticados. Hoje, tem bots de inteligência artificial que usam autonomamente para fazer ataques. Então, antes o que você tinha, uma pessoa lá, aquela visão que a gente tem dos filmes, sabe? O hackerzinho de capuz lá naquele ambiente escuro, com 5 telas ali. Um monte de linha de código caindo, ele... Hoje eles usam isso com bots de inteligência artificial. Então, do mesmo jeito que nós estamos evoluindo para termos inteligência artificial dentro da nossa empresa, eles também estão. Hoje nós temos firewall que tem inteligência artificial por trás dele rodando para identificar possíveis características de ameaça e bloquear o negócio antes de acontecer. Então tem inteligência artificial no firewall. Se tem inteligência artificial no firewall, tem quem ataca. Tem quem ataca também. Né? Então, assim, para o futuro, cara, eu acredito que nós vamos nos especializar cada vez mais em cibersegurança. E inteligência artificial voltada para cibersegurança. Perfeito. E como que você entende que essa... Cara, de novo, né? São 21 anos de história até aqui. Sim. Como que você entende que essa reputação que você construiu ao longo desses 21 anos, que essa marca que vocês construíram ao longo desses 21 anos, são relevantes para que a TechHelp se mantenha relevante nesse mercado? Uma das coisas que você falou no nosso papo aqui, que é o maior patrimônio intangível da empresa. Eu passei por mudanças de nomes ao longo desses 20 anos, de TechHelp Informática para TechHelp Soluções Informática, para TechHelp Tecnologia e agora TechHelp Solutions. Mas o TechHelp sempre existiu. E foi isso que foi me mantendo conhecido no mercado. Hoje, aqui na cidade de Jundiaí, São Paulo, Campinas, muitas pessoas conhecem TechHelp. Tem um parceiro meu que foi viajar para a Argentina e ele mandou para mim uma foto que lá na Argentina tem uma TechHelp, só que voltada a celular, não a informática. Né? Então, as pessoas lembram do nome. Elas associam muito o nome TechHelp ao Thiago, porque eu sou a cara da empresa, né? Sim. Estou à frente da empresa e pretendo continuar à frente da empresa por muitos anos. Então, muita gente liga o nome TechHelp ao Thiago. E tá tudo bem. Né? Mas o nome TechHelp é um nome conhecido.
E eu tive que, inclusive, blindar esse nome, registrando nas classes lá do INPI, para não acontecer, por exemplo, de uma outra pessoa qualquer abrir uma empresa, colocar o nome TechHelp e sair fazendo besteira aí queimando a minha reputação, a minha imagem que eu levei 21 anos para construir. Então, a marca realmente é uma coisa que a gente tem que se preocupar, faz parte da identidade visual hoje do grupo TechHelp, a nova marca que foi criada. E isso é extremamente importante porque faz você ser conhecido e ser lembrado, porque também não adianta nada você só ser conhecido, mas ninguém lembra de você na hora que precisa. Faz todo sentido. Então, assim, para mim, essas mudanças de subnomes, digamos assim, se é que isso existe, para mim, ao longo dos anos, foram refletindo o posicionamento da empresa, mas o nome TechHelp nunca mudou. Tanto que quando eu abri as outras empresas e nós formamos o grupo TechHelp, o nome do grupo, TechHelp, TechHelp Solutions, TechHelp Aluga, TechHelp, tudo é TechHelp, porque eu quero cada vez mais que as pessoas lembrem que quando ela precisar de qualquer coisa na área de infraestrutura de tecnologia, é a TechHelp que vai resolver. Perfeito. É uma baita numa estratégia, né? A gente já falou sobre isso, a gente tem um nome para isso no brand, claro, como toda a parte acadêmica, a gente tem um nome bonito, que é uma estrutura de marca monolítica, onde qualquer coisa que acontece em uma das marcas fortalece as outras. Então, você fez uma comunicação da parte de aluguel de equipamento. Ele fortalece as solutions, ele fortalece, porque você está construindo a mesma marca o tempo todo. Você não está diversificando esforços cada vez que você fala de uma frente de negócio. Né? E essa mudança de descritor, é outra coisa técnica, que a gente chama mudança de descritor, ela realmente não tende a gerar impacto. Porque, de novo, como você mesmo disse, a marca se mantém. E se a marca se mantém, a confiança se mantém. E aí a próxima pergunta é justamente com relação a isso. Hoje, quanto que você entende que a reputação, que essa marca que foi construída ao longo desses 21 anos, te ajuda a manter os teus clientes e a conquistar novos clientes? Primeiro que assim, a gente vincula também a nossa marca, a nossa responsabilidade e a nossa qualidade de entrega estão intimamente vinculadas à nossa marca. Sim. Então, quando eu chego em algum cliente, ele muito provavelmente me pesquisa. Quando eu estou fazendo uma prospecção, ele vai me pesquisar. E aí ele vai ver o que o Google fala de mim, o que as redes sociais falam de mim, o que os meus clientes falam de mim. Né? Tem empresas grandes aqui de Jundiaí que fecharam comigo porque eu era o TI de um parceiro dele, ou eu era o TI de um concorrente dele, ou eu era um TI de uma empresa referência aqui na cidade, que a gente sabe, né? Por exemplo, Ferraspari, Café Caiçara, são empresas grandes aqui, que têm nome, que são centenárias na cidade, que todo mundo conhece Turbaína com pão com mortadela, né? Que é o típico do jundiaiense. Então, assim, isso vincula uma coisa à outra, né? Transfere a credibilidade. Então, se a Ferraspari confia em mim, o Café Caiçara confia em mim, e isso tá na minha marca, porque tá no meu site, tá nas minhas comunicações sociais também, a outra empresa vai lá e fala, não, se esse cara presta serviço para essa empresa, é porque ele deve ser um cara bom. E você não se mantém no mercado 21 anos se você não for bom. Isso ajuda muito, com certeza. E como você falou, passei por crises de 2008, né? Crise de 2012... Crise... 14 teve mais uma, né? Aí pandemia em 2020 e sem contar mudança de governo, que muda governo é uma incerteza total em todos os âmbitos, né? Sim. Agora a gente está passando por uma reforma tributária que ainda mesmo já tendo novas diretrizes, a gente nunca sabe o que vai realmente acontecer, porque vale a partir do dia 1º de janeiro de 2027 para o pessoal global, né? Simples Nacional. Sim. Hoje já está valendo para lucro real e presumido. Então... isso tudo são coisas que vão acontecendo que você ter uma marca forte e estruturada te ajuda. Porque muita gente quebrou na pandemia porque não tinha estrutura de marca, financeira, psicológica, muitas vezes. Sim. Né? Então, assim, manter esse grau de confiabilidade, de confiança na marca faz total sentido e muda completamente o jogo.
Porque hoje, por exemplo, se alguém chegar batendo na sua porta, falando assim, eu tenho uma empresa de TI, eu chamo Tech Help. Você vai falar, opa, Tech Help não. Tech Help tem alguma coisa errada. Tiagão, tem um cara aqui, não sei o quê, porque já aconteceu, de empresas baterem num cliente meu, falando o nome de Tech Help, e aí o cliente me ligou. Eu falei, não, é o meu vendedor. Calma. Sou eu mesmo ainda. Mas o vendedor não sabia que aquela empresa era minha cliente já e foi prospectar ela de novo. Né? Mas é uma coisa que essa confiança as pessoas acabam tendo. E como a maioria dos meus clientes tem o meu próprio celular, entenderam alguma coisa errada, já vão falar comigo. Estão acontecendo isso. Como você mesmo falou, eu fui marcar a Tech Help aqui no Instagram, tem um monte de Tech Help. Provavelmente são empresas que não são a nossa, porque a gente só tem um Instagram, né? Mas aí é o nosso corpo jurídico que cuida dessa parte, porque a marca registrada, em teoria, não era para ninguém mais conseguir ter essa marca funcionando no Brasil. Perfeito. E você falou uma coisa que me chama bastante atenção, que é assim, hoje o cliente da Tech Help, ele tem a imagem do Thiago. Ele vê o Thiago, ele conhece você, né? E ele tem você como a imagem da marca, de certa forma. Talvez uma imagem secundária, talvez uma primária. Vai depender muito do relacionamento que ele tem Sim. com você, até da origem desse relacionamento, né? Como é que você vê isso para o futuro? Porque assim, é muito difícil crescer e continuar fazendo tudo que você faz hoje, atendendo todos os clientes, tendo essa proximidade. Como é que você entende isso no futuro? Você vê isso como um desafio? Você fala, não, a gente vai continuar no modelo, nesse mesmo modelo? Como é que você enxerga isso? A ideia é eu me desvincular da marca. Uhum. A marca se fortalecer mais para que não exista esse vínculo com o Thiago, porque uma hora o Thiago não vai mais existir. Sim, exatamente. Né? E se a ideia é que a empresa continue... E a empresa né? tem que continuar. Né? A empresa funciona sem mim hoje, tanto que a gente está aqui gravando, eu não tenho que me preocupar com o celular nem com nada, porque a equipe é madura o suficiente para fazer a empresa funcionar, seja operacional ou administrativamente. Né? Então, a empresa já não depende de mim para funcionar. Só que eu ainda sou um dos comerciais da empresa. E eu faço muito... A gente fala de network, a gente participa de grupos de networking. Sim. É muito a minha imagem ainda vinculada à empresa. Mas a ideia para os próximos 5 anos aí é eu começar a me desvincular e começar a ter outras pessoas no comercial para que seja fortalecido o nome Tech Help, mas não a imagem do Thiago por trás. A empresa sempre vai ser minha, não tenho pretensão alguma de deixar de ser, mas eu já vou ficando mais velho, né? Eu quero ir tirando o pé. Então, hoje eu já não mexo mais no operacional, já não mexo mais no administrativo financeiro. Hoje eu me mantenho no comercial porque eu gosto, porque eu quero estar ali. Quando eu falar assim, não quero mais, aí eu vou ter pessoas, eu já tenho mais algumas pessoas no comercial, mas eu vou ter pessoas que eu vou falar assim, não, beleza, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e a empresa vai se tocar, vai se virar. Né? Então a ideia é eu me desvincular, não desvincular, mas sair como um... Desvincular a sua imagem, né? A sua imagem ficar pessoal. como um coadjuvante ali da marca. Uhum. E a marca seguir forte como ela tem que ser. Essa é a ideia. Eu pergunto porque a gente tem muitos cases de empresas que eram muito conectadas à reputação do dono e que vieram atrás da gente justamente por esse processo de despersonalização, entre aspas. Porque comercialmente, assim, operacionalmente a empresa rodava sozinha, mas comercialmente, para vender, ela precisava da imagem do dono. Então eu sempre pergunto como é que tá isso na cabeça das pessoas, porque é uma coisa comum. Porque geralmente, a gente tá no dia a dia, a gente tá no comercial, a gente tá vendendo projeto, a gente precisa fazer o negócio acontecer no começo, mas em geral os planos não é ficar fazendo isso para sempre. Exato. Seja para dar uma descansada mais pro final da vida, seja para se liberar, para estar num âmbito mais estratégico do negócio. Falar, não, vou pensar em novas iniciativas, vou pensar em novas coisas, porque para isso você também precisa de tempo. Exato. Para realizar novas ideias. Hoje, graças à minha equipe, eu consigo, como eu te falei, tá livre para ou estar só focado no comercial ou estar realmente focado no estratégico da empresa. Né? Essa ideia de criar um grupo, eu não teria
tido se eu não tivesse tempo para pensar. E vamos lá, né? Administrar uma empresa já é complexo. Administrar 4, cada empresa com um contador diferente. Cada empresa com os seus sistemas diferentes, porque uma empresa de telecom, ela tem coisas totalmente diferentes da empresa de serviços, porque ela é regida pela Anatel. Uma empresa de locação de equipamentos não tem nada a ver com uma empresa que presta serviço. Um comércio de peças e equipamentos não tem nada a ver com prestação de serviços, ou com telefonia, ou com aluguel. Então, eu tenho equipe exatamente por isso, porque não dá para eu fazer tudo sozinho. E agora eu estou ficando, hoje, mais comercial e estratégico, mas a ideia é de que nos próximos 5 anos eu saia do comercial, fique só no estratégico, para daí aproveitar os meus 50 anos. Justíssimo, maravilha, perfeito. Cara, eu acho que é isso. Tem mais algum tema que você queira falar? Tem mais alguma coisa? Só falar pro pessoal. Quer deixar uma mensagem pra galera? Tenham antivírus. Pelo amor de Deus, tenham um antivírus na máquina de vocês. Independente se é Mac, Linux, Windows, tenha antivírus. Tenha o mínimo de preocupação com atualização e firewall, porque só de você fazer isso já resolve boa parte do problema. Você já está colocando 3 portas a mais para uma possível invasão, né? Então, relembrando, então, primeiro atualizar o sistema. Atualizar o sistema. O mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Depois um antivírus. Um antivírus profissional. Não, Mequetrefe então não. Não. O antivírus gratuito não, tá? Não existe almoço grátis, amigo. Não, antivírus gratuito realmente. Se você está usando um antivírus gratuito, alguém está pagando para a empresa desenvolver aquele software. E o que é o pagamento? Pode ser os seus dados, pode ser pop-up toda hora aparecendo na sua tela para você comprar uma licença, que enche o saco, né? Então, assim, paga um antivírus. A gente tem, na TechHelp a gente tem antivírus a partir de R$15 por mês por máquina. Então, assim, não é um investimento exorbitante para você ter uma camada de segurança a mais, né? E um firewall ali na sua rede protegendo minimamente a sua porta de entrada de internet dos seus computadores que estão atrás da rede. Tendo esses 3, nossa, 80%, 90% dos seus problemas já nem vão acontecer dentro da internet. Então você ouviu. Tenha pelo menos esses 3 que você já vai estar na camada de 95% mais bem protegido. 95% se você tiver um backup atualizado. Aí já também entra o backup. Então 95%. São 4 itens. São 4 itens para 95%. Muito bom. Maravilha. Cara, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Foi um prazer receber você aqui, de verdade. Acho que foi um papo super bacana, espero que você tenha curtido também. Caramba. E para você que está vendo aqui até agora, eu agradeço também a sua presença, agradeço que você tenha ouvido a gente até esse momento, convenhamos. É muito bom que você tenha ficado aqui, espero que você tenha curtido e a gente se vê no próximo SalcioCast. Até lá. Até mais.